Em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer por todos, a fim de os livrar da perdição eterna e os conduzir à vida eterna através do sangue de Jesus. Esse entendimento é claro e não há qualquer tipo de dúvida ao ler a palavra de Deus acerca disso. Porém, muito tem sido ensinado contra essa verdade, afirmando que Jesus não morreu por todos, mas somente pelos eleitos. Dessa forma, é ensinado mentiras e também trazida confusão à mente das pessoas a respeito da doutrina da eleição, que é bíblica, porém não da forma distorcida que tem sido ensinada pela doutrina calvinista. Podemos ver em toda a palavra de Deus que sua misericórdia se manifesta a todos os homens, e todos têm a oportunidade da salvação pelo sangue de Jesus. Pois se assim não fosse e houvesse uma eleição da parte de Deus, de uns em detrimento de outros, Deus mesmo estaria se contradizendo, pois ele estaria fazendo acepção de pessoas, o que as Sagradas Escrituras condenam. Ensinar a eleição para a salvação dessa forma é distorcer o caráter de um Deus justo e que não faz acepção de pessoas, o tornando em alguém injusto, incoerente e totalmente parcial. Isso tudo para sustentar heresias. Mas então, como funciona a eleição bíblica? Qual critério é usado para ser eleito e predestinado para a salvação? A própria Bíblia responde. Em 1 Pedro 1,2 diz que há eleitos segundo a presciência de Deus. Em grego é a palavra prognosis, que significa pré-conhecimento ou conhecimento antecipado. Também em Romanos 8:29, o apóstolo Paulo fala a respeito disso, dizendo: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E no verso seguinte diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Podemos ver que Deus, pela sua presciência ou conhecimento antecipado, sabia quem iria aceitar o sacrifício de seu Filho Jesus na cruz, eleitos não pela própria justiça, mas por receber a justiça de Jesus Cristo ao aceitar o seu sacrifício por nós. Então a esses Deus escolheu, elegeu, predestinou, justificou e glorificará se assim permanecerem até o fim, pois também não tem fundamento bíblico essa de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não se sustenta à luz da Bíblia, pois despreza completamente Hebreus 6, que fala da apostasia daqueles que foram participantes da família de Deus, e diversos outros textos mais. Então, será mesmo que Jesus não morreu por todos? E que nenhuma gota do sangue dele foi derramada em vão? Vamos conferir agora. Em Tito 2:11, Paulo fala o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Será que todos os homens aqui são apenas os eleitos, ou são todos os homens mesmo? É exatamente o que está escrito, não adianta fazer firula, pois é preciso muito malabarismo para tentar sustentar a mentira. Já a verdade, por si só, se sustenta. De acordo com toda a Bíblia, a graça de Deus se manifestou a todos, sem exceção. Todo aquele que crê será salvo. Não há acepção de pessoas da parte de Deus. Em 1 Timóteo 2:3-4, Paulo afirma: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aqui está muito claro. Mas será que Jesus derramou o seu sangue em vão, sendo que morreu por todos, mas nem todos aceitarão o seu sacrifício? Vejamos dois textos de Paulo que desmentem esse ensino enganoso. O primeiro é 1 Coríntios 8:10-11. No contexto do verso 10, Paulo está falando acerca das comidas sacrificadas aos ídolos, para que os cristãos mais experientes na fé não fossem vistos na mesa em templos de ídolos, para que a consciência do irmão fraco não fosse induzida a participar de comidas sacrificadas aos ídolos e assim contaminados. E no verso 11, Paulo alerta que, por causa do saber do irmão dotado de conhecimento, não pereça aquele por quem Cristo morreu. Muito claro o que ele disse aqui. Em Romanos 14:15, Paulo fala a mesma coisa, dizendo o seguinte: por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Aqui está o cerne da questão. Aquele por quem Cristo morreu tem a possibilidade de perecer ao ser induzido ao erro. Então quer dizer que Jesus também morreu por alguém que pode perecer se desviar da fé, e que cabe a cada um escolher a vida ou a morte. Assim como em toda a Bíblia, Deus coloca dois caminhos diante do homem. O que ele escolher, lhe será dado.
Para finalizar esse vídeo, em 2 Timóteo 2,10, Paulo escreve que tudo suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Veja só, Paulo está lutando pelos eleitos para que eles obtenham a salvação. Estranho, se os eleitos não têm a possibilidade de perder a salvação, por que motivo Paulo estaria preocupado em suportar tudo para os manter firmes? Isso só mostra que precisamos nos manter firmes para não cair, pois há tal possibilidade. O mesmo escreve Pedro em 2 Pedro 1,10, dizendo aos eleitos para confirmarem a vocação e a eleição, de modo a não tropeçarem. Concluímos que Jesus morreu por todos, cabe a nós aceitar seu sacrifício e buscar segui-lo de forma fiel. Mesmo para aqueles que zombam e escarnecem de Deus e da fé cristã, Jesus também morreu por eles, e no dia do juízo eles não poderão se justificar diante de Deus, dizendo que não foram contemplados com a graça salvadora, pois eles que não quiseram. A eleição é segundo o conhecimento antecipado de Deus, que previu o que cada um iria escolher. Conheceu a todos antes que nascessem e fosse praticada qualquer obra, boa ou má, mostrando assim em quem iam crer. E os que foram eleitos precisam se manter firmes, pois há a possibilidade de perder a salvação. Se assim não fosse, a Bíblia não exortava a confirmar a eleição para não tropeçar. Não há como separar fé de obras, estão ligadas, tanto que seremos julgados segundo as nossas obras, pois elas mostram em que cremos. Diante desse estudo, espero que tenha ficado claro o que é a verdade bíblica e o que é doutrina de homens desviados da verdade, e que esse estudo tenha trazido clareza acerca desse assunto. Se não ficou claro, que Deus ilumine o entendimento de cada um para que a verdade se torne evidente. Se você gostou desse estudo, deixe seu gostei aqui embaixo, e se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva nesse canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu fico por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.